A história de Noé e da Arca é uma das mais emblemáticas e fascinantes da Bíblia, e um dos relatos mais conhecidos em todas as tradições religiosas. Seu impacto é profundo, atravessando gerações e deixando uma marca significativa na cultura ocidental e em outras partes do mundo. Mas por trás dessa narrativa que todos conhecemos, existem verdades ocultas que poucos discutem. A Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, descreve o relato de Noé como um homem justo escolhido por Deus para preservar a vida durante um dilúvio devastador. Mas até que ponto entendemos de verdade o que aconteceu? E quais são as lições mais profundas que podemos aprender com a história da Arca de Noé? O que muitos não sabem é que a arca, o dilúvio e tudo o que os envolve estão rodeados de mistérios, descobertas e lições que nos fazem repensar a forma como vemos o mundo, a história e até mesmo a nossa própria fé. No início, é importante perceber que o entendimento da Arca de Noé vai muito além de uma simples embarcação flutuante. Quando imaginamos a arca, a maioria de nós pensa em uma grande caixa de madeira com um telhado coberto de musgo e cercada por animais de todas as espécies. Mas a descrição bíblica nos revela algo muito mais complexo e intrigante do que essa visão simplificada. A palavra usada para descrever a arca no hebraico original é Tebá. E essa palavra é interessante porque Tebá não se refere a um barco ou uma embarcação como entendemos no sentido moderno. A palavra Tebá é mais parecida com caixa ou cofre, algo fechado e imponente, mais adequado para preservar vidas do que para navegar pelas águas de um oceano. A arca, como é retratada nas Escrituras, não é simplesmente uma grande balsa, mas uma estrutura desenhada com precisão para proteger a vida durante um evento catastrófico de proporções épicas. A própria construção da arca é uma questão que gera muitas perguntas. A Bíblia afirma que Deus deu a Noé instruções claras sobre como construir a arca: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Isso equivale a aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura, um tamanho verdadeiramente gigantesco. Essa dimensão é de tal magnitude que poderia acomodar não apenas Noé, sua família, mas também uma vasta quantidade de animais, conforme a ordem de Deus. Para colocar isso em perspectiva, a Arca de Noé teria sido mais longa do que um campo de futebol americano e alta o suficiente para suportar a tormenta e as ondas poderosas do dilúvio. Um feito impressionante para um homem em uma época em que a tecnologia era primitiva e os meios de transporte eram limitados. A construção da arca também nos leva a refletir sobre a engenharia por trás desse projeto. Como ela foi projetada para resistir a águas turbulentas e fortes sem afundar? A explicação está na sua proporção. O design de uma proporção de 6,1 entre o comprimento e a altura é uma característica notável da construção naval, o que confere estabilidade e resistência em águas turbulentas. Isso significa que, de fato, a arca foi projetada com uma habilidade notável para suportar forças extremas, algo que só seria entendido muito mais tarde pela engenharia naval moderna. Esse detalhe nos faz questionar até que ponto a sabedoria e as orientações que Noé recebeu eram de origem divina, ou se a própria natureza das instruções dadas por Deus já estava além da compreensão humana da época. E quanto à questão dos animais? O relato bíblico descreve como Noé recebeu a ordem de trazer um casal de cada espécie de animal para garantir que a vida sobre a terra fosse preservada. Mas essa é uma das partes mais intrigantes da história. Como seria possível reunir um número tão grande de espécies diferentes, todas com comportamentos e necessidades tão distintas?
A geografia da época, com seus grandes espaços naturais e distâncias imensas, parece tornar isso uma tarefa impossível. Mas, à medida que os cientistas começaram a explorar essa questão, surgiram novas hipóteses que poderiam explicar esse fenômeno de maneira mais realista. Uma das teorias mais fascinantes é a de que, em vez de Noé ter levado para a arca todas as espécies como as conhecemos hoje, ele teria levado tipos de animais. Ou seja, grupos de animais que compartilhavam características comuns e que, após o dilúvio, se diversificaram e evoluíram ao longo do tempo para dar origem às muitas espécies que conhecemos hoje. Esse conceito está em consonância com o entendimento moderno da biologia, onde a adaptação das espécies a novos ambientes e condições pode gerar uma grande variedade de formas e comportamentos dentro de um mesmo tipo de animal. Além disso, as condições dentro da arca eram um verdadeiro desafio logístico, como manter os animais alimentados e cuidados durante meses a fio. Como garantir que eles estivessem seguros e em boas condições para repovoar a terra após o dilúvio. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre como a alimentação e o cuidado com os animais eram realizados, mas a lógica por trás disso é intrigante. Não apenas os animais precisavam de cuidados especiais, como também o clima e o ambiente dentro da arca precisavam ser controlados para garantir a sobrevivência dos ocupantes. A arca foi uma verdadeira cápsula de preservação, mais do que apenas um barco, sendo equipada com tudo o que era necessário para a manutenção da vida. Ao refletirmos sobre a questão do dilúvio, há ainda outro mistério a ser explorado. Foi o dilúvio um evento global, como muitos imaginam, ou teria sido um evento local, com consequências que afetaram uma área muito maior do que a de um simples povoado, mas que não envolvia todo o planeta? Diversos estudiosos, ao longo da história, questionaram o alcance geográfico do dilúvio. Alguns sugerem que o dilúvio foi de fato local, limitado à região da Mesopotâmia, uma vasta planície entre os rios Tigre e Eufrates, onde a cultura e a religião já estavam bem estabelecidas. Nessa visão, o dilúvio pode ter sido uma inundação massiva, que afetou uma civilização inteira, mas que com o tempo foi interpretada como um evento global, com o propósito de ensinar lições universais sobre o juízo e a misericórdia de Deus. De acordo com essa teoria, a história de Noé teria sido uma lembrança de uma catástrofe natural que ocorreu na região, algo que se refletiu na memória coletiva de várias civilizações ao longo do tempo. De fato, outros povos antigos também têm histórias semelhantes de grandes inundações, como o épico de Gilgamesh da Babilônia, ou as histórias do dilúvio encontradas em muitas culturas indígenas e mitológicas ao redor do mundo. Essa variedade de relatos nos leva a considerar que, embora os detalhes possam variar, a memória de um grande evento catastrófico tenha se espalhado por várias culturas, como uma tentativa de explicar uma catástrofe natural que uniu a humanidade em sua experiência de sofrimento e sobrevivência. A questão do local do pouso da arca também é fascinante. A Bíblia nos diz que, após o dilúvio, a arca repousou nas montanhas de Ararat. Mas onde exatamente seria esse local? As montanhas de Ararat são uma região montanhosa que se estende por partes da Turquia, Armênia e Irã. No entanto, não há consenso sobre qual montanha seria a verdadeira montanha de Ararat, onde a arca teria descansado. Algumas expedições tentaram localizar vestígios da arca, mas até hoje nenhuma evidência concreta foi encontrada. Contudo, a busca pela arca continua a ser uma questão fascinante para muitos arqueólogos e teólogos, que acreditam que o local da arca ainda possa oferecer mais respostas sobre esse evento. À medida que avançamos nessa reflexão, é interessante considerar o simbolismo do arco-íris, o sinal da aliança que Deus fez com Noé após o dilúvio.
A Bíblia nos conta que Deus prometeu a Noé e a toda a humanidade que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como um símbolo dessa promessa, ele colocou o arco-íris no céu. O arco-íris, que é um fenômeno natural de refração da luz, tornou-se um símbolo profundo da aliança entre Deus e a terra, um sinal de misericórdia e esperança para todas as gerações que viriam. O arco-íris não era apenas um fenômeno natural, mas um lembrete divino da fidelidade de Deus, da sua promessa de preservar a vida e de nos oferecer uma nova chance, mesmo após a destruição e o sofrimento. Ao refletirmos sobre tudo isso, podemos concluir que a história de Noé e da Arca é mais do que uma simples história de salvação. É uma lição profunda sobre a fé, a misericórdia, a promessa e o juízo. Cada um de nós, ao olhar para o arco-íris no céu, é lembrado de que a misericórdia divina sempre estará disponível para aqueles que buscam redenção e salvação. E ao considerar as muitas verdades ocultas que envolvem a história da Arca, somos desafiados a ver o mundo ao nosso redor de uma maneira nova, com um olhar mais atento para os mistérios que ainda permanecem e que podem um dia revelar mais sobre o nosso passado e o nosso futuro. Essa jornada pela história de Noé e da Arca, repleta de descobertas e mistérios, nos leva a uma compreensão mais profunda, não apenas da narrativa bíblica, mas também de nós mesmos e de nosso lugar no universo. A Arca de Noé, com sua construção divina e sua carga simbólica, permanece como um testemunho da misericórdia, da preservação e da promessa de um novo começo para toda a humanidade.